Olá, estamos aí continuando nessa série o cientista espiritual André Luiz para as nossas reflexões. Uma quantidade imensa de informações científicas esse espírito trouxe através da psicografia do Chico Xavier e serve para as nossas reflexões. No futuro, os homens de ciências irão se debruçar sobre essas informações, que é riquíssima, que ele traz para as nossas profundas reflexões e estudos no futuro. Hoje eu vou falar nessa lição, na lição do caso do suicídio, do caso do Francisco. O André Luiz, ele estava trabalhando nas câmaras de retificações, onde ficam espíritos que foi recolhido por mãos caridosas que trouxeram lá, a maioria os samaritanos, mas às vezes por interferência de espíritos amigos daquele que está atravessando aquele momento. E esse caso do Francisco é um caso das reflexões. E o André Luiz, ele fica impressionado que o Francisco começa a gritar, aí já vem de novo, olha aí agora, ele vem, ou seja, está vindo os vermes, a barata, os ratos para consumir ele, e ele fica gritando sem entender, e a enfermeira Narcisa dizendo para ele, para ter calma, confie em Deus, manda ele confiar em Deus, pense em Deus, faça prece, mantenha calma, e ela vai dando passes nele, ou seja, movimentos energéticos, eletromagnéticos, afastando, melhorando aquele estado dele, fazendo preces, dando água fluídica, ele se acalma e o André fica impressionado, ela consegue acalmar o homem naquele estado que ele está desesperado. E o André vai conversar com ela e ela diz que este companheirinho, ele apressou o seu processo de desencarne. No momento de invigilância, ele comete o suicídio. E o suicídio, como ele cometeu e antecipou, ainda o cordão prateado fica ligado, o corpo com o perispírito. E, na maioria das vezes, esse perispírito ele fica assistindo à decomposição do corpo. Mas tem muitos que, quando começa a decomposição, já é retirado. E tem uns que insistem ainda em ficar, não quer sair do corpo, apesar de ter cometido o suicídio. E às vezes fica no corpo e assiste o devorar das bactérias, e barata, e rato, e aquela coisa. E ele cristaliza na sua mente essas informações. E essas informações estão gravadas lá no seu perispírito. Isso precisa ser esvaziado. E esse esvaziamento, às vezes, custa tempo. Então, ele já desencarnou, está lá e ainda está esvaziando. Por isso que todo momento vem como se fosse um espelho que ele está refletindo ele mesmo sobre ele. Então, essas informações é muito interessante, que precisa às vezes, ser eliminada com o tempo. E, às vezes, com o tempo, a pessoa precisa mudar o seu patamar de pensamento e às vezes vai sendo orientado, pense mais Jesus, confie em Deus, confie que é da tua melhora, vá acreditando e vai tomando às vezes aqueles tratamentos que no mundo espiritual existe, e as preces dos amigos auxilia. Por isso, quando você pensar em alguém que suicidou, não critique, apenas peça a Deus que tenha compaixão dele, que com certeza está vivendo momentos difíceis. Então, esse de suicídio eu tenho acompanhado, às vezes, não só ele fica com essa perturbação, como às vezes o suicida vai numa reunião de desobsessão, você às vezes vê, ele vem e projeta sobre o médium aquelas sensações, e o próprio médium sentia aquelas sensações, só que o médium,
quando acontece isso, ele passa vibração energética diferente. É como se o médium fornecesse elétrons para equilibrar o seu corpo perispiritual. Ele sai melhor e o médium daqui a pouco está bem, também se recupera. Mas essa projeção mental é como se ficasse cristalizado. E tem pessoas que cristalizou porque ficou muito tempo ainda ligado com esse corpo, e essa cristalização às vezes demora tempo para ser eliminado, mas vai ser eliminado, mas precisa às vezes um tempo para isso acontecer. Por isso que ele ficava impressionado, o Francisco ali dizendo que estava vendo os ratos, as coisas consumindo, e ninguém estava vendo, mas ele estava vendo. E isso não era criação dele, é projeção que ele já está cristalizado dentro dele. São lições muito interessantes que o mundo acadêmico estuda o suicídio, mas ainda não leva o estudo da fisiologia daquele espírito que suicidou, a fisiologia daquele corpo perispiritual, o psiquismo desse ser que está com seu perispírito, mas tem um psiquismo alterado, que vai precisar ser educado e vai conseguir, porque também tem várias técnicas no mundo espiritual que vão ajudando isto, às vezes para que ele possa se recuperar o mais rápido possível. E quando se recuperar, com certeza, um dia será um ser angelical, porque é o destino que está reservado para todos nós. Deus te guarde, boa sorte. Essa informação científica mesmo do André Luiz será estudada no futuro, não só o corpo perispiritual, o suicídio, o psiquismo, o processo educacional, é uma série de coisas que vai ser estudada com essas obras do André Luiz. Boa sorte. Um abraço bem forte em você.